Olá, meus amores, canhões da titia, como vocês estão? Espero que bem. Sei que é difícil ficar só em casa, mas é necessário, essencial no momento. Então, aluno, se cuide, se resguarde e como não estamos de férias, vamos falar de revisão. Meus amores, foi entregue a vocês o material em sala sobre nossa revisão de simulado e prova. E isto é o assunto deste encontro virtual. Aliás, por um tempo, nos encontraremos por aqui, tá bom? Então aproveite da melhor forma as aulas, acompanhe com seu material, revise e também tire suas dúvidas. Nós vamos explicar para vocês de que melhor forma isso vai acontecer. Então, agora vamos às revisões. Então agora nós vamos dar início ao nosso assunto sobre encontros vocálicos. Vamos lá, alunos. Encontro vocálico é quando duas ou mais vogais se encontram na mesma palavra. Exemplos: aldeia, temos 3 encontros vocálicos. Biscoito, temos 2 encontros vocálicos. Saúde, temos 2 encontros vocálicos. Cauda, temos 2 encontros vocálicos. Vamos ver o que é ditongo. Ditongo é quando há 2 sons vocálicos que se encontram na mesma sílaba. Isso quer dizer que quando fazemos a divisão silábica, esse encontro vocálico não se separa. Exemplos: aurora, primeiro, noite. Note que ao pronunciarmos estas palavras, os encontros vocálicos permanecem na mesma sílaba. Hiato. Hiato significa fenda, abertura, lacuna e, portanto, é quando o encontro vocálico se separa na divisão silábica. Ou seja, as duas vogais não ficam juntas na mesma sílaba, elas ficam em sílabas separadas. Então lembre que se hiato significa fenda, então é porque é algo que se separa. Exemplo: crianças, sinfonia, dia. Note que ao fazer a divisão silábica dessas palavras, os sons vocálicos ficam em sílabas separadas. Tritongo é o encontro de 3 sons vocálicos na mesma sílaba. Exemplo: Paraguai, enxaguei, saguão. Perceba que o encontro dos 3 sons vocálicos permanecem nas mesmas sílabas quando eu faço a divisão silábica. Vamos lá, aluno. Aqui nós vamos fazer agora a nossa segunda questão, que fala especificamente sobre você marcar a alternativa, né? De quantos fonemas tem aí cada respectiva palavra. Vamos relembrar o que seriam os fonemas. Os fonemas nada mais são do que cada um dos sons da fala. Lembra? Nós fizemos até uns exemplos no quadro, uns exercícios no livro, certo? Que quando aparecia o dígrafo, ou palavras como a palavra hoje, né, que tem o mesmo som e por isso não é falado a questão da palavra H. Bora analisar, por exemplo, a palavra chumbinho para que a gente possa relembrar. Olha só. Vamos pegar uma canetinha aqui. Sim. Uma canetinha. Para 2 vezes. Olha só. Eu tenho a palavra chumbinho. CH aqui é um
dígrafo. Então tem o mesmo som. Então eu não vou contar o C, o H como se fosse o quê? Fonemas diferentes, porque eles têm apenas um som. Assim como o NH bem aqui, ó, que também é o dígrafo, tem apenas aí um som. Sobrancelha, olha aqui. Ó, LH. Hombridade, que é o exemplo do nosso hoje, né? Que ele não é contado aqui porque o HO tem o mesmo som. O fixo, que na verdade aqui seriam mais de um fonema, né? Porque aqui eu tenho o som de KS quando eu faço a minha pronúncia. E guerra, RR, tudo mais. Então, quando você for fazer a análise da sua pergunta, você vai chegar no denominador de que a letra C é a correta. Perfeito? Aí nós temos a terceira questão, que fala o seguinte: marque a alternativa cuja palavra seja formada por 8 letras e 7 fonemas. Perfeito. Vamos na questão correta para a gente poder já analisar. O meu aluno já chegou na minha resposta C, certo? E nós vamos contar por que são 8 letras e por que são 7 fonemas. 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? E por que 7 fonemas? Porque eu não faço a pronúncia do LH. Ele tem apenas um som. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 5, 6, 7. Certinho? Tranquilo. Vamos para as nossas próximas questões. Na nossa quarta questão, nós falamos aí sobre aquele assunto gostoso que nós trabalhamos em sala, que é sobre linguagem verbal e não verbal, lembra? Qual é a linguagem verbal? É aquela que expressa por meio de palavras escritas ou faladas, ou seja, aquela verbalizada. Lembra? Nós fizemos alguns exemplos, nós trabalhamos isso, fizemos produções, eu expliquei no quadro que quando a gente fala sobre a linguagem verbal, é toda aquela linguagem escrita, ou a que nós falamos. E a não verbal é aquela que é utilizada por meio de signos, imagens, cores, né? Que querendo ou não, as duas são o quê? Passam a imagem de uma informação, de uma comunicação. Olha aí a nossa imagem da quarta questão. Então, alguma ideia para um novo pensamento? Um conceito que abale o mundo velho e traga esperança? Amar ao próximo. Esse é meio batido, né? Mas não foi testado ainda. Então, nós temos aí a junção da linguagem verbal, que é a falada, a escrita, e a linguagem não verbal, que são as imagens, certo? Na letra A, ele pergunta o seguinte: as tirinhas são compostas pelo que se chama linguagem mista. Quais são os tipos de linguagens que participam da transmissão da mensagem nas tirinhas? Então, você sabe, né, aluno? Que aí seria linguagem verbal, não verbal, também chamada de linguagem mista ou multimodal. Lembra-se? Isso aí pode cair na tua prova. Faz uma revisada aí nas atividades que foram trabalhadas em sala no livro. E com a nossa explicaçãozinha aqui, né, sobre a retomada da nossa revisão. Vamos seguindo. Vamos lá. Na quinta questão, fala sobre o mesmo assunto da linguagem verbal e não verbal. Então, bora lá. Na questão, você precisava marcar verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. A linguagem verbal é aquela que utiliza a palavra na transmissão da mensagem. Sim, correto. Então, você pode colocar aí o quê? Verdadeiro. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos escrever aqui o verdadeiro. Histórias em quadrinhos geralmente apresentam linguagem verbal e visual. Corretíssimo. Ainda que alguns quadrinhos utilizem somente a linguagem verbal, algumas utilizam somente a linguagem, o quê? Não verbal, que é as imagens que por si só, na sequência, você consegue compreender qual era ali a historinha, né? Mas sim, a maioria delas vem com essa linguagem, as duas, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem visual. Então, você pode também colocar aqui como verdadeira. As placas de trânsito utilizam linguagem verbal. Não, né, aluno? Você sabe
Quando você passa aí com seu pai, com a sua mãe, né, para passear, você observa que somente são o quê? As imagens em cada placa. Então, essa aqui está o quê? Errada. Então, é F de falso. Linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos. Não. Essa linguagem verbal que ele está falando aqui, que utiliza-se as duas coisas através de palavras e gestos, são aquelas linhas cinéticas, lembra? Dos movimentos que os bonequinhos fazem quando você está aí lendo. Então você pode sim utilizar, porque na linguagem verbal você tem a linguagem falada, mas os gestos normalmente aparecem quando é a linguagem não visual, a não verbal. Então nós vamos colocar aqui um F de falso, que é a predominância da pergunta, tá bom? Os gestos, os símbolos, os desenhos e as placas são exemplos de linguagem visual, ou seja, não verbal. Corretíssima. Então, aqui seria V de verdadeiro. Perfeito. Então, sobre o nosso assunto linguagem não verbal, sobre as questões, nós já conseguimos fazer as nossas correções. Lembra, quando a gente estiver fazendo as nossas aulinhas, pega lá o seu livro, esteja sempre com o seu material de revisão, aquele que foi impresso e entregue para vocês em sala, que fica mais fácil da gente conversar, tá bom? Agora nós vamos falar sobre sílaba tônica. Sílaba tônica é o quê? É a sílaba mais forte da palavra. E a partir dela nós podemos classificar como oxítona, se for a última sílaba mais forte, paroxítona, se for a penúltima mais forte, e a proparoxítona, se for a antepenúltima mais forte. Nós precisamos lembrar que para a gente poder identificar isso, um bom artifício é quando você faz essa chamada pelo nome, né? Por exemplo, determinado nome, você chama e a partir desse chamamento você vai perceber que uma das sílabas elas se alongam mais. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, lâmpada, né? Nós conseguimos perceber que lã é a sílaba mais forte. Então, eu vou classificar ela como antepenúltima e proparoxítona. Porque eu venho aqui, ó, 1, 2, 3. Proparoxítona. A palavra café, eu vou falar mais prolongado, café. A oxítona, por quê? Porque a última sílaba, certo? É o quê? A mais forte. E cabeça, paroxítona, porque a sílaba penúltima é o quê? A mais forte. Lembra que ela sempre vai começar da questão de última, penúltima e antepenúltima, da sua direita para a esquerda, tá bom? Então, vamos colocar aí, relembrar esse assunto e aplicar nas nossas questões. Na sexta questão, diz o seguinte: classifique as seguintes palavras em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, nós temos as palavras aqui e vamos colocar aqui a resposta, que eu já coloquei todo no esqueminha aqui para vocês. Então, vamos fazer assim. Vai pronunciar para que vocês possam perceber aquela sílaba mais forte que eu falei na explicação anterior. Por exemplo, sábado, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Lembra que para fazer última, penúltima, antepenúltima, tem que ser da minha direita para a esquerda. Então, calmaria, paroxítona, porque uri seria aí a palavra mais forte, a que está se prolongando mais, né? Infância, certo? Então, nós temos aí paroxítona. Coração, oxítona. Comprar, oxítona. Futebol, oxítona também. Médico, ótimo. Quando existe uma palavra já acentuada, você nem precisa ter o trabalho de fazer aí essa pronúncia, né? Porque é uma sílaba tônica. Então, você aí já tá com o sinal aí já especificando para você que essa seria a sílaba mais forte. Então, médico é proparoxítona. Pastel, oxítona. Semente, paroxítona. Olha o público e o mágico aí acentuado pra gente, o que já deixa claro que é o quê? Proparoxítona.
Vamos lá para outra questão sobre sílaba tônica. Vamos lá. 7ª questão. Separe as sílabas destas palavras e faça um retângulo em cada sílaba tônico. Então, olha só, a gente vai destacar de cada palavra qual seria a sílaba tônica mais forte, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso, aluno? Lembra, fica muito mais fácil quando você pronuncia de forma cantada. Então, a sílaba que demorar mais, você vai saber que esta é a mais forte, tá bom? Olha, vamos lá. Balaústre, destacado. Colorir, destacado. Pássaro. Lembra da regra, tá? Você não pode utilizar o dígrafo na mesma sílaba. Tem que ficar um dígrafo de um lado, se for, por exemplo, RR, SS, tá bom? Embaixo. Destacamos. Prefeitura. Prefeitura. Cérebro. E caldeirão. Tá aí, então você compara aí com a sua atividade, vê se você acertou, tá bom? Vamos lá para a nossa 8ª questão. Em cada uma dessas palavras, a sílaba foi pronunciada de maneira mais forte. Aí você vai colocar do lado da palavra se é última, se é penúltima, se é antepenúltima. Lembra que você tem que fazer isso sempre de onde? Da sua direita para a esquerda. Então, a palavra você, né, está acentuado, olha o acento gráfico aí, última. Aquário, tá acentuado, isso já facilita a nossa vida. Penúltima e ópera, que seria o quê? Antepenúltima. Interessante que você coloque em prática a questão da divisão silábica, porque aí facilita bastante para quando você for identificar a classificação e onde que está, né? Para você saber se é última, se é penúltima, se é antepenúltima, tá bom? Belezinha. Vamos lá, aluno? Lembra que nós vimos isso em sala, utilizamos bastante o nosso livro didático, né? Sobre essa questão de quando usar o S e quando usar o Z. É importante que você relembre que essas duas consoantes causam uma certa dúvida, né? Quando usar o S? Lembra que você pode usar quando for, por exemplo, nas palavras derivadas com S. Exemplo, asinha, asa, atraso, atrasar, frasal, frase, paralisação, paralisar, certo? Outro, quando sufixos indiquem, por exemplo, nacionalidade. Exemplo, ense, oso, osa. Exemplos, português, portuguesa, camponês, camponesa. Tudo isso aí está especificado no seu livro didático, tá? Essas regrinhas. Depois de ditongo, por exemplo, palavras como coisa, fazão, maisena, neusa. Beleza? E no Z, também com palavras derivadas de outras escritas com Z. Por exemplo, deslize, deslizar, enraizado, raiz, com sufixos de EZ e AZ. Perdão, EZ e EZA. Para substantivos abstratos, lembra que o substantivo abstrato é aquele que você não pode o quê? Tocar, que não é concreto, né? Então, exemplo, sensatez, timidez, dureza, grandeza, deixa eu ver, moleza, tá bom? Ou nos sufixos de izar, nos verbos, por exemplo, atualizar, canalizar, economizar, eternizar, simbolizar, tá bom? Substantivos, por exemplo, sufixo ização, atualização, colonização, modernização, tá? Para relembrar isso direitinho, para que você tenha facilidade, que muitos a gente consegue identificar lendo a palavra, né? Outros você já fica um pouco na dúvida, aí você volta naquela aulinha lá que nós demos, no assunto de Z e S, que tá lá algumas regrinhas para que você possa lembrar, tá bom? Então, vamos lá resolver a 9ª questão. Na 9ª questão, fala o seguinte: complete as palavras usando S ou Z nos espaços. Já preenchi aqui para que você possa comparar aí com a sua resposta, tá? Então, na letra A, nós temos francesa, Z. Letra B, holandesa, escrito com S. Letra C, japonesa, com S.
D, marquesa. Letra E, princesa, com S. Letra F, rapidez. G, leveza. H, nitidez, com Z. I, canalizar, Z. J, traumatizar. K, padronizar. L, pousada. M, coisa. N, ausência, com S. Letra O, Souza. P, quisesse. Letra Q, pusemos. Letra R, pobreza. E letra S, democratizar, tá bom? Então, aí finalizamos o assunto de S ou Z. Última questão do nosso telefone de revisão, que fala agora sobre variação linguística. Uma conversa de um pai com o filho. E a conversa fala o seguinte: ô pai, não conta mais história pra eu dormir. Por quê, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade. Fico sem saber dos fins. Então, olha aí. Temos aí uma variação linguística, certo? Então, abaixo dessa imagem, no nosso tarefão, que a gente vai fazer os comentários aqui mesmo na imagem, para que vocês possam acompanhar junto comigo a explicação, tá? Então, na letra A, nós temos assim: que tipo de variedade linguística está sendo usado por Chico Bento e seu pai e por quê? Lembra que a variação linguística nada mais é do que a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar, conforme o quê? De acordo com alguns componentes, seja ele histórico, seja ele social, seja ele regional desse indivíduo, né? Nós falamos isso em sala, eu dei alguns exemplos para vocês de algumas cidades, de alguns lugares por aí, dos tempos dos nossos avós e tudo mais. Então, na letra A, ele faz essa perguntinha. Então, a resposta correta seria regional. Por que seria regional? Porque a fala deles é marcada por expressões típicas de quem vive no interior. Sim? Dormir, né? Fio, que são até alguns dos nossos parentes, avós, tios que moram no interior, falam dessa forma. Sim? Aí vamos para a letra B. Que tipo de linguagem é utilizada na tirinha? Verbal, não verbal ou mista? Então, se aí nós temos a presença da imagem e também da linguagem, né, da fala, da escrita, nós temos uma linguagem mista, que também é chamada de multimodal, certo? Porque tem imagem e também tem texto, ok? E temos as perguntinhas para fazer a reescrita das palavras que estavam erradas e, na verdade, nós, né, entendemos de errado em função dessa variação deles regional. Então, no primeiro balão, vai ficar o correto que pai não conta mais histórias para eu dormir. No segundo balão ficaria porque, vírgula, filho, uma pergunta. No terceiro balão, eu sempre acabo dormindo na metade. E no quarto balão, fico sem saber dos finais. Então, esse aí seria a forma, né, dita, entre aspas, aí, a correta, com a pontuação, com a questão da palavrinha completa, certo? Para que a gente pudesse, de fato, identificar. Então, aluno, essas atividades que nós corrigimos fazem referência àquelas questões que nós damos para vocês a respeito da revisão de simulado e para a nossa prova, certo? Espero que tenha ficado claro. Revisem, continuem estudando em casa. Nós mandaremos as atividades para vocês, tá bom? Aguardem, fiquem com Deus. Beijo grande, saudade.